Quando duas pessoas realmente têm um propósito juntas, existe um padrão que sempre se repete. Não importa o quanto suas vidas sejam diferentes ou o quão inesperado seja o encontro. Essa única coisa sempre aparece primeiro. A maioria das pessoas acredita que o destino parece suave e bonito desde o início. Elas pensam que ele chega como conforto imediato, amor fácil e uma sensação de que tudo finalmente se encaixou. Elas imaginam duas pessoas se encontrando, sorrindo e sabendo imediatamente que é isso. Mas o verdadeiro destino não funciona assim. O verdadeiro destino chega silenciosamente e então abala tudo. Ele não traz paz no começo. Ele traz perturbação. Quando duas pessoas são genuinamente feitas uma para a outra, o universo não as apressa para ficarem juntas. Em vez disso, ele cria distância. Ele as afasta, desafia suas crenças e as força a encarar a si mesmas. Ele quebra ilusões que elas nem sabiam que estavam vivendo. E isso não é crueldade, isso é preparação. Porque antes que duas pessoas destinadas possam verdadeiramente se unir, elas precisam primeiro ser transformadas. Se duas pessoas realmente têm um propósito juntas, existe uma coisa que quase sempre acontece. Muitas pessoas acreditam que o destino parece alegria instantânea. Elas imaginam duas pessoas se encontrando, tudo se encaixando e a vida de repente ficando simples e tranquila. Mas o verdadeiro destino não chega de forma tão gentil. O verdadeiro destino normalmente entra na sua vida perturbando ela primeiro. Quando duas pessoas são genuinamente feitas uma para a outra, o universo não as apressa para o amor. Em vez disso, ele frequentemente as separa. Ele quebra suas falsas crenças, desafia suas expectativas e as reforma como indivíduos. Esse padrão se repete sempre. E essa é a única coisa que sempre acontece. As pessoas frequentemente entendem errado o que é amor destinado. Elas pensam que deveria ser confortável desde o início, como um lugar seguro onde nada machuca. Mas o amor destinado raramente começa com conforto. Ele começa com reconhecimento. O primeiro sinal de uma conexão profunda e significativa não é paz, é reconhecimento. Você conhece alguém e algo dentro de você responde antes que sua mente tenha tempo de entender o que está acontecendo. Você pode não se sentir calmo. Você pode não se sentir seguro. Você pode nem mesmo ter certeza sobre essa pessoa, mas você se sente visto de uma forma que te perturba. Parece que eles percebem partes de você que você normalmente mantém escondidas, até de você mesmo. Isso pode parecer confuso, porque a maioria das pessoas espera que o amor seja calmante e reconfortante, mas o destino frequentemente parece desconfortável no início. Esse desconforto não significa que a pessoa é errada para você. Geralmente, significa o oposto. Significa que eles refletem partes de você que você tem evitado. Eles espelham seus medos, suas feridas e seu trabalho emocional inacabado. Eles não veem apenas a versão de você que você mostra ao mundo. Eles veem camadas mais profundas, e isso pode parecer ameaçador. É por isso que conexões destinadas frequentemente parecem intensas em vez de fáceis. Elas trazem consciência antes de trazerem proximidade. É também por isso que pessoas que são feitas para terminar juntas raramente ficam juntas no começo. Se duas pessoas são verdadeiramente destinadas a compartilhar um futuro, a vida quase sempre as separa cedo. Essa separação não é acidental. Ela acontece por razões específicas. Uma pessoa pode ainda estar carregando dor emocional antiga. Uma pode ter medo de se abrir e ser vulnerável. Uma pode ainda não entender seu próprio valor. Uma pode amar de um lugar de medo em vez de completude. Às vezes, ambas as pessoas ainda estão incompletas, e pessoas incompletas, mesmo com boas intenções, podem machucar uma a outra profundamente. Então o destino intervém e cria distância. Ele diz ainda não.
Ele sabe que se essas duas pessoas se juntassem cedo demais, elas danificariam o que poderia se tornar algo significativo. A separação, por mais dolorosa que pareça, faz parte do design. Não é punição, é preparação. Quando pessoas destinadas são separadas, a dor parece diferente de uma desilusão amorosa comum. Não é apenas tristeza, é confusão, parece perder direção. Você não apenas sente falta da outra pessoa. Você sente como se algo dentro de você estivesse faltando. Isso acontece porque conexões destinadas não estão ligadas ao ego. Elas estão conectadas ao crescimento. Quando tal pessoa deixa sua vida, isso te força a olhar para dentro. Isso te empurra a encarar coisas que você tem evitado por muito tempo. Você começa a notar seu medo de ser abandonado. Você vê o quanto busca a validação dos outros. Você reconhece seu hábito de dar demais de si mesmo para manter pessoas perto. Você se torna consciente de como evita assumir responsabilidade por suas necessidades emocionais. Essas percepções são desconfortáveis, mas são necessárias. A dor que você sente não é para te quebrar. É para te despertar. O amor destinado tem uma forma de te mudar silenciosamente. Mesmo quando não há comunicação, mesmo quando há silêncio, algo muda dentro de você. Mesmo quando a lógica te diz para seguir em frente, mesmo quando não há contato algum, você começa a mudar. Você se torna mais consciente de si mesmo. Você se torna mais cuidadoso sobre quem você permite em sua vida. Você começa a ser mais honesto sobre seus sentimentos e seus limites. Coisas que você aceitava antes não parecem mais certas. Situações que você costumava tolerar agora parecem desgastantes. Pessoas que você perseguia antes não têm mais o mesmo apelo. Você começa a desejar profundidade em vez de atenção superficial. Você anseia por conexão real em vez de conforto temporário. Frequentemente você nem percebe que esse crescimento está conectado àquela pessoa. Mas a mudança começou no momento em que elas entraram na sua vida. Elas agiram como um gatilho. Elas iniciaram um processo dentro de você. Esse tipo de conexão não cria obsessão. Ela cria reflexão. Você não se perde pensando nelas o tempo todo. Em vez disso, você começa a pensar sobre sua vida, seus padrões e suas escolhas. Você reflete sobre quem você é e quem você está se tornando. Você começa a se fazer perguntas mais profundas. Por que eu amo do jeito que amo? Por que eu temo proximidade? Por que eu me contento com menos do que mereço? Essas perguntas lentamente te transformam. Conexões destinadas funcionam de formas que não são óbvias na superfície. Elas podem desaparecer da sua vida diária, mas seu impacto permanece. Elas mudam como você vê relacionamentos. Elas mudam como você vê a si mesmo. Elas elevam seus padrões não apenas para os outros, mas para seu próprio comportamento e autorrespeito. Elas te ensinam que amor não é apenas sobre estar junto. É também sobre se tornar completo sozinho. Com o tempo, você pode notar que não está mais disposto a repetir velhos ciclos. Você para de perseguir pessoas que não podem te encontrar emocionalmente. Você para de ignorar sinais de alerta só para se sentir escolhido. Você começa a valorizar paz, honestidade e esforço mútuo. Esse crescimento parece natural mesmo tendo nascido da dor. E é assim que você sabe que a conexão foi significativa. O amor destinado não é barulhento. Ele nem sempre fica. Às vezes, ele vem, te muda e vai embora. Às vezes, ele vai embora para que você possa se tornar a versão de si mesmo que um dia poderia sustentar amor verdadeiro. Se a pessoa volta ou não, nem sempre é o ponto. O propósito foi a transformação, o despertar, o redirecionamento para uma forma mais profunda e consciente de viver e amar. Quando duas pessoas são verdadeiramente feitas uma para a outra, sua história não segue uma linha reta.
Ela se move através de distância, confusão e trabalho interior. Ela força crescimento antes da união. E esse padrão sempre é a única coisa que acontece. Você pensa nelas durante momentos em que está se tornando mais consciente de si mesmo, durante épocas em que está mudando silenciosamente por dentro, durante noites quando tudo ao seu redor parece parado e seus pensamentos ficam mais altos que o mundo. Você pensa nelas durante revelações emocionais que chegam sem aviso. Momentos quando você de repente entende algo sobre si mesmo que não via antes. Você não está pensando nelas porque está sozinho. Você não está pensando nelas porque precisa de atenção ou validação. Você pensa nelas porque algo profundo dentro de você entende que a conexão carregou significado e esse significado ainda não se assentou completamente. Sua alma reconhece lições inacabadas. Ela reconhece que algo importante foi ativado através daquela conexão. Isso não é fraqueza. Isso não é obsessão. Isso não é apego da forma que as pessoas frequentemente descrevem. Isso é integração. É seu mundo interior tentando colocar uma experiência onde ela pertence, tentando absorver o que ela te ensinou e tentando entender como ela te mudou. Uma conexão destinada não desaparece simplesmente porque o tempo passa. Ela permanece presente de formas silenciosas. Ela aparece quando você cresce. Ela aparece quando você se cura. Ela aparece quando você supera versões antigas de si mesmo. Isso é porque a conexão nunca foi apenas sobre romance. Foi sobre transformação. Muitas pessoas perguntam por que uma conexão assim não pode ser substituída. Elas tentam substituir. Elas conhecem alguém novo. Elas entram em novos relacionamentos, elas se distraem com conversas, atividades e rotinas. Elas se convencem de que seguir em frente significa esquecer. Às vezes, elas até acreditam que conseguiram. A vida parece normal de novo. Elas riem, elas socializam, elas seguem adiante. Mas abaixo da superfície, algo parece incompleto. Há um vazio sutil que não vai embora. Não porque a nova pessoa seja má, não porque o relacionamento falte esforço. Existe porque a nova conexão não desperta a mesma profundidade. Ela não desafia as mesmas partes da alma. Uma conexão destinada não compete com outras. Ela existe em um nível completamente diferente. Esse tipo de conexão não é construída apenas em atração, não é sobre emoção ou química, não é sobre conforto ou familiaridade, é sobre evolução, é sobre se tornar mais honesto consigo mesmo. É sobre ser forçado a encarar partes de si mesmo que você pode ter ignorado por anos. O destino trabalha em ambas as pessoas separadamente antes de alguma vez juntá-las novamente. Distância não é punição, é uma sala de aula. Enquanto vocês dois estão separados, a vida está moldando vocês de formas diferentes, frequentemente através de desconforto. Uma pessoa começa a aprender limites. Eles aprendem como dizer não sem culpa. Eles aprendem como parar de dar mais do que recebem. Eles aprendem que amor não requer autossacrifício. Eles aprendem que escolher a si mesmos não é egoísmo, é necessário. A outra pessoa começa a aprender responsabilidade. Eles aprendem que silêncio pode machucar. Eles aprendem que evitar emoções não as apaga. Eles aprendem que ações têm consequências mesmo quando intenções não eram claras. Eles aprendem que conexão requer responsabilidade. Uma pessoa aprende autorrespeito. Eles param de aceitar incerteza como prova de amor. Eles param de esperar por clareza que nunca chega. Eles percebem que consistência importa. O outro aprende coragem emocional. Eles aprendem como sentar com desconforto em vez de fugir dele. Eles aprendem como encarar vulnerabilidade em vez de escapar dela. Uma pessoa aprende como parar de perseguir. Eles reconhecem que amor não pode ser forçado.
Eles entendem que perseguir alguém que não está pronto apenas cria desequilíbrio e dor. O outro aprende como parar de fugir. Eles percebem que distância não os protege da perda, apenas atrasa o crescimento. Ambas as pessoas estão mudando, mas nenhuma pode ver o quadro completo ainda. Isso é intencional. Se elas vissem tudo cedo demais, o crescimento pararia. O desconhecido cria espaço para a transformação. Antes que pessoas destinadas possam se reunir, ilusões precisam cair. O universo remove falsas crenças lentamente, frequentemente de forma dolorosa. Crenças como amor nunca deveria ser difícil. Crenças como se alguém realmente se importasse sempre ficaria. Crenças como o amor precisa ser conquistado através de sofrimento. Crenças como outra pessoa é feita para te completar. Essas ideias parecem reconfortantes, mas danificam o amor verdadeiro. Elas criam dependência, elas criam medo, elas criam expectativas que nenhum humano pode cumprir. Então a vida as arranca. Esse arrancar não acontece gentilmente. Acontece através de silêncio, através de distância, através de decepção, através de momentos quando você é forçado a sentar sozinho com seus pensamentos. Você começa a se ver claramente. Você começa a reconhecer padrões. Você começa a entender onde abandonou a si mesmo no passado. Você aprende que amor não é feito para te salvar. Você aprende que outra pessoa não pode preencher os espaços que você não curou. Você aprende que conexão real começa com completude, não vazio. Chega um momento quando algo muda dentro de você. Você para de precisar delas. Você para de verificar sinais. Você para de esperar por uma mensagem para mudar sua vida. Você para de esperar que elas retornem para você finalmente se sentir completo. E esse momento não é amargo, é pacífico. É aqui que o destino começa a se mover novamente. Não porque você tentou mais, mas porque você deixou ir a necessidade de um resultado. Amor real não é dependência, é escolha. Quando ambas as pessoas podem ficar sozinhas, quando o amor se torna um desejo em vez de uma ferramenta de sobrevivência, o alinhamento começa. Se elas retornam diferentes, elas retornam mais conscientes, elas retornam capazes de algo mais profundo que antes. E se elas não retornam, a lição ainda permanece. Você não é mais a mesma pessoa que entrou na conexão. Você é mais forte, mais claro, mais equilibrado. Você integrou o que era para ser aprendido. Essa é a verdade das conexões destinadas. Elas não são sobre posse, elas são sobre transformação. Elas entram na sua vida não para ficar para sempre na mesma forma, mas para te despertar, te mudar e te guiar em direção a um entendimento mais profundo de amor, autorrespeito e crescimento interior. Quando pessoas que são feitas uma para a outra voltam para a vida uma da outra, algo parece silenciosamente diferente. Não é alto ou dramático, não exige atenção. Em vez disso, parece firme. Seu corpo relaxa antes que sua mente entenda por quê. Há menos tensão em seus pensamentos, menos medo sobre o que pode dar errado e muito menos ego tentando provar algo. Você não está mais performando ou se protegendo do jeito que fazia antes. O que aparece em vez disso é honestidade, do tipo que parece natural e sem esforço, do tipo que não precisa de explicações ou defesas. A conexão parece mais calma, porque ambas as pessoas já enfrentaram caos sozinhas. Parece mais profunda porque elas olharam para dentro e viram suas próprias sombras. Parece mais clara porque ilusões já foram quebradas. Não é perfeito e nunca finge ser perfeito, mas é consciente. Há consciência em como as palavras são escolhidas, como o silêncio é respeitado, como limites são honrados. Não há jogos sendo jogados, sem intenções ocultas, sem necessidade de testar os sentimentos um do outro. Não há confusão sobre onde você está.
Há simplesmente reconhecimento como encontrar uma verdade familiar novamente, só que desta vez com maturidade e força por trás. E às vezes, mesmo com tudo isso, essas pessoas não retornam uma para a outra. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Mas o destino entre elas ainda era real. A conexão não foi imaginada, não foi um erro, não foi tempo perdido. Nem todas as conexões destinadas são feitas para durar para sempre. Algumas são feitas para existir apenas tempo suficiente para te mudar. Algumas são feitas para entrar na sua vida, abalar seu mundo interior e então ir embora, uma vez que seu propósito está completo. Há conexões que entram na sua vida para quebrar ciclos que foram passados através de gerações. Esses são os relacionamentos que expõem padrões que você aprendeu muito antes de ter escolha. Eles revelam onde amor foi confundido com sacrifício, onde apego foi confundido com segurança, onde silêncio foi confundido com paz. Essas conexões te forçam a ver o que você tem carregado que nunca foi verdadeiramente seu. Elas trazem dor enterrada à superfície para que possa finalmente ser curada, em vez de repetida. Outras conexões vêm para te ensinar amor próprio quando você tem se negligenciado. Elas espelham de volta como você permite ser tratado. Através delas, você vê onde você se conforma, onde você encolhe e onde você abandona suas próprias necessidades só para manter alguém perto. Elas te despertam para a verdade de que amor não deveria custar sua dignidade, sua voz ou seu senso de si mesmo. Essas lições são dolorosas, mas são necessárias. Sem elas, você poderia ter continuado dando demais e pedindo muito pouco. Algumas pessoas destinadas despertam profundidade emocional dentro de você. Elas fazem você sentir coisas que tinha entorpecido em si mesmo. Elas te lembram que você é capaz de cuidado profundo, vulnerabilidade e conexão. Mesmo se elas vão embora, elas te deixam mais aberto que antes. Outras redirecionam todo o seu caminho de vida. Conhecê-las muda as escolhas que você faz, os padrões que você estabelece e a direção em que você se move. Elas não ficam porque seu papel nunca foi permanecer. Seu papel foi te preparar para o que vem depois. Isso não torna essas conexões sem sentido, torna elas sagradas. Coisas sagradas nem sempre são permanentes. Elas são importantes por causa do que despertam dentro de você, não por quanto tempo duram. Muitas pessoas se perguntam por que o destino parece tão duro antes de alguma vez parecer gentil. Por que ele parece tirar coisas em vez de dar? A verdade é que o destino não existe para proteger conforto. Conforto te mantém preso em padrões familiares, mesmo quando esses padrões te machucam. O destino existe para proteger seu potencial. Ele permitirá que seu coração quebre antes de permitir que sua alma lentamente desapareça. Ele removerá pessoas da sua vida antes de permitir que você se perca tentando mantê-las. No momento isso parece cruel, você repassa cada detalhe. Você questiona seu valor. Você se pergunta o que poderia ter feito diferente. Você se sente abandonado por algo em que confiava. Mas o tempo lentamente revela o que a dor não conseguia explicar. Com distância, você começa a ver como ficar teria te mantido preso em uma versão mais antiga de si mesmo. Você começa a entender que ir embora forçou o crescimento que você estava evitando. Há uma verdade que aparece sempre em conexões destinadas. Quando duas pessoas são verdadeiramente feitas para ficarem juntas, elas são frequentemente forçadas a crescer separadamente primeiro. Elas são separadas para que ilusões possam cair. Elas são despidas de fantasias sobre amor, sobre uma a outra e sobre si mesmas. Elas são confrontadas com suas feridas, seus medos, seus hábitos não saudáveis e as formas como evitam responsabilidade por sua própria cura. Esse período não é punição, é preparação.
Não é uma punição por suas escolhas passadas, seus erros ou as formas como você pode ter amado demais ou pouco demais. É um intervalo sagrado, um espaço esculpido pela própria vida, onde o universo gentilmente te Durante reforma. Esse tempo, cada pessoa está sendo refinada como ouro em um cadinho, em uma versão mais saudável e autêntica de si mesma, a pessoa que sempre foi feita para ser. Aqui, você aprende lições que não podem ser apressadas ou emprestadas. Você aprende limites não como muros para manter pessoas fora, mas como sinalizações que protegem sua energia e honram seu valor. Você aprende autorrespeito que não depende de validação dos outros, mas emerge de um entendimento silencioso de quem você é em seu núcleo. Você aprende como amar profundamente, apaixonadamente e genuinamente, sem perder sua própria identidade no processo. Você aprende que ser escolhido por outra pessoa não tem sentido se você não escolheu a si mesmo primeiro e que seu senso de completude não pode vir da aceitação de outra pessoa. Deve surgir de dentro. Só depois que esse trabalho interior começa, o destino começa a revelar o que vem depois. Às vezes, esse caminho leva de volta à reunião onde duas pessoas se encontram novamente, com corações limpos de ilusões, com fundações mais fortes que antes. Às vezes, leva ao redirecionamento guiando cada pessoa em direção a alguém ou algo mais que se encaixa mais harmoniosamente com seu crescimento. De qualquer forma, ninguém emerge inalterado. Algo essencial muda por dentro. Sutil no início, mas profundo com o tempo. A pessoa que você era no começo dessa jornada nunca existirá da mesma forma novamente. Se você está lendo isso e pensando em alguém, deixe essas palavras se assentarem em seu coração como chuva silenciosa. Você não precisa perseguir, forçar ou provar nada. O verdadeiro destino nunca esgota. Ele nunca exige que você se diminua, comprometa sua integridade ou viva em ansiedade constante. O que é verdadeiramente feito para você não chega com confusão ou medo. Vai parecer seguro, natural e certo mesmo em sua simplicidade. Nunca te fará questionar seu valor ou sua importância. Não pedirá que você se silencie, nem esperará que aceite menos do que merece. Pedirá apenas por crescimento, honestidade e coragem, do tipo que vem de encontrar a si mesmo completamente, mesmo quando é desconfortável. E se essa pessoa não retornar, não veja como falha. Não deixe seu coração medir valor apenas em permanência ou presença. A conexão nunca foi um teste de permanência. Foi uma professora. Ela serviu seu propósito em te moldar, te guiar e te fortalecer para o que vem depois. Ela te preparou para reconhecer amor, não em sua ilusão, mas em sua verdade. Conexões destinadas nunca são sobre posse, certeza ou garantias. Elas são sobre transformação. Elas chegam no momento exato em que você está pronto ou exatamente quando você precisa ser preparado. Elas perturbam seu conforto para iluminar seus pontos cegos. Elas desafiam suas velhas crenças para permitir espaço para outras mais saudáveis e verdadeiras. Elas podem deixar dor em seu rastro, mas também deixam clareza, percepção e um entendimento inabalável de que cada momento teve significado. Nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhuma saudade, nenhuma dor no coração, nenhuma decepção é sem sentido. O que parece perda frequentemente revela alinhamento. O que parece rejeição frequentemente te guia em direção a um caminho mais verdadeiro. O que parece um fim frequentemente é a porta para um relacionamento mais profundo e duradouro consigo mesmo. O destino não se apressa. Ele não corre para explicar.
e não se curva à sua impaciência. Ele pede paciência quando você anseia por respostas. Ele pede confiança quando a incerteza pesa em seus ombros. E em retrospecto, você verá como pacientemente, incansavelmente, ele te guiou o tempo todo. Mesmo através de momentos que mais machucaram, mesmo através de noites que pareciam infinitas. Honre o que foi sem se agarrar ao que não pôde ficar. Valorize as lições, mesmo quando o professor se foi. Seja grato pelo amor que chegou e partiu, pois nunca foi desperdiçado. Ele te moldou, te protegeu e te preparou para um futuro que é mais verdadeiro que qualquer coisa que você imaginou. Confie que o que é verdadeiramente feito para você não pedirá que você abandone a si mesmo. O que é feito para você te encontrará no crescimento, não no medo. Chegará em clareza, não em ilusão. Nunca exigirá que você encolha para caber nele. Vai encorajar a expansão do seu coração, sua mente e seu espírito. Trará alinhamento, paz e verdade. E quando chegar, você reconhecerá imediatamente. Não através de desespero, não através de ansiedade, mas através de um senso silencioso e inegável de estar certo. Porque no final, o trabalho do destino não é te dar o que você quer. É te dar o que você precisa. E nas mãos do destino, a pessoa que você se torna é sempre o maior presente de todos.